Ele é um herói que trabalha sozinho pelas sombras, que apenas com sua força de vontade consegue lutar contra mafiosos, psicopatas e até mesmo monstros. Mas no final das contas, qual seria o segredo do Cavaleiro das Trevas? O segredo é que Batman é uma drag queen. Mas antes de eu explicar essa história, deixa eu me apresentar. Eu sou o Kelvin, seja bem-vindo a mais um Nerd. Em 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra, foi o ano em que o Superman fez sua estreia na Action Comics número 1. E essa revistinha desse cara com uma cueca por cima da roupa deu um dinheiro pra caramba para a National Allied Publications, que futuramente iria se fundir com a Detective Comics e se tornar a DC. Vendo essa grana toda, uma dupla decidiu criar um personagem para talvez conseguir um trocado. Bill Finger e Bob Kane criaram o Batman, e eles conseguiram um pouco mais que um trocado. Batman acabou estreando na Detective Comics número 27. No período de 1939 até 1955, que é o período que chamamos de Era de Ouro, o Batman era uma mistura das influências da literatura pulp. Basicamente, ele era uma mistura do Sombra e o Zorro. Algo curioso de se destacar é que o Batman dessa época usava armas de fogo. E somente na Action Comics número 38, que foi quando Robin foi incluído, que a ideia do Batman não matar nasceu. No ano de 1956, foi uma época peculiar para todos os quadrinhos. Por conta da censura da época, os escritores foram obrigados a reimaginar o Batman de novo. E assim, ele foi colocado em cenários como luta contra alienígenas e viagem no tempo. Na Era Moderna, o período de 1970 até 85, que foi quando o Batman voltou a ser o detetive com elementos góticos. Tudo isso graças ao escritor Dennis O'Neil e o artista Neil Adams. Mas vamos parar de ser palestrinha e vamos falar do que verdadeiramente importa. Nos anos 80, Frank Miller escreveu Batman, o Cavaleiro das Trevas. A história lida com o Batman sendo uma doença para Bruce. Miller tinha uma visão radical, que tornar-se o Batman não teria sido uma escolha nobre, mas sim uma compulsão psiquiátrica irreprimível. No Cavaleiro das Trevas, Batman não é tratado como uma identidade assumida, mas como uma identidade biológica separada. Então, Bruce Wayne seria a máscara social, mas a verdadeira face seria a de Batman. E é curioso você perceber isso, porque essa visão dele impactou vários quadrinhos da época, até com outros escritores. Basicamente, o Batman é uma doença para Bruce, um veneno que desgasta aos poucos, tanto seu corpo quanto sua mente, até que ele morra de forma trágica. E em Piada Mortal, um quadrinho feito por Alan Moore, mostra um pouco disso. O quadrinho ressalta o quanto o Batman e Coringa não são tão diferentes, em que o os separa é apenas o foco da loucura dos dois, onde o Coringa usa essa loucura para fazer o mal e o Batman usa essa loucura para dedicar sua vida a ir contra o crime. Em 2006, Grant Morrison assumiu o título e decidiu rejeitar o realismo depressivo de Miller. Para o Morrison, tratar o Batman como louco era preguiça de escritor e ainda falta de entender o personagem. E ele fez uma contraproposta maior ainda, em dizer que o Batman não é uma patologia do Bruce Wayne, mas sim que o Batman seria a verdadeira cura. Treinar o corpo, aprender artes marciais e ajudar os outros não seria uma doença, mas sim uma prova do autoaperfeiçoamento. Então, nesse caso, Batman não seria um mal de Bruce, mas sim uma forma de escapismo, uma libertação de uma alma sofredora. Bruce não quer ser invisível. Uma pessoa invisível, Bruce não quer ser invisível. Uma pessoa invisível não se mostra. Agora o Batman usa orelhas enormes. O Batman tem uma capa assustadora. Ele tem um símbolo de morcego no peito, que algumas vezes até acompanha uma elipse amarela para chamar a atenção. Bruce odeia sua vida de aristocrata, e ele vive para ser o Batman. E quando se torna Batman, ele se liberta com uma persona maior, mais incrível e mais viva. Morrison afirma que o Batman quer ser visto, ele quer chamar a atenção. O traje não vem por proteção, mas sim para declarar seus traços mais reprimidos, como sua força e sua agressividade. A relação de Bruce Wayne com o Batman seria a mesma relação que uma drag queen tem consigo mesma. Então, podemos dizer que, tal qual uma drag queen projeta uma persona maior que a vida para poder transcender a realidade mundana, Bruce projeta o Batman para transcender o trauma humano. E para os chatos de carteirinha, claro que o Batman não é verdadeiramente uma drag queen. E o que eu acho mais curioso ainda é a capacidade de um personagem de poder ser interpretado de várias maneiras diferentes. E o Batman, ele cumpre esse papel muito bem. Eu acho que é devido à sua mitologia muito grande. O Batman é tratado de várias formas, né? O Frank Miller faz ele com um comportamento meio anarquista, meio fascista, dependendo do ponto de vista, no Cavaleiro das Trevas. Já Grant Morrison faz ele sendo uma criança frágil num corpo de adulto no Asilo Arkham. Um personagem que tem
várias interpretações, ele se torna mais rico. Só que o mais importante a partir disso não é a interpretação do autor, é a interpretação do leitor. E como isso pode trazer obras incríveis, como por exemplo os filmes do Batman do Nolan, que seguem essa ideia do Frank Miller, né, do Cavaleiro das Trevas. E em contrapartida o Batman do The Batman, que ele segue totalmente as ideias do Grant Morrison. É muito legal perceber o quanto um personagem se torna vívido por conta das várias interpretações que ele tem ao longo do tempo. Mas basicamente o vídeo é isso. Eu queria agradecer se você assistiu até agora. Muito obrigado e tchau.